Vocês têm notícia da Bia, gente? Sim, ela tá no hospital. Sim, Ela tá no mas hospital. ela já foi atendida? Estão sabendo de alguma coisa ou não? Não, ela tá aguardando atendimento. Ela até Ah, mandou mensagem agora falando que não tem como participar, porque tá no hospital. Eu disse, não, tudo ela me bem. mandou mensagem mais cedo dizendo que passou mal, foi pro hospital. Espero Isso, que é. esteja tudo bem, que Mas a fique gente tudo tá, bem. mas a gente tá com contato com ela. Sim. Não, eu tô aí preocupado com ela, não é que ela vai estar na aula, não. Tô preocupado com ela. Aham. Ela falou que sentiu um negócio no peito e aí desmaiou. Porque eu já falei isso pra ela, que ela tem alguma coisa, algum problema que tem que ver no cardiologista. Uhum. Porque ao longo desse tempo, né, que a gente estuda junto, do nada a pressão dela sobe também, sabe? Caramba. Ela é muito Enfim, ela precisa estressada, se né? cuidar. Assim, eu acho que ela É, é muito ansiosa e aí isso acaba prejudicando tudo. sim, com certeza. Bravo. Espero que ela fique bem logo. Vai sim, se Deus quiser. Diga, Professor, meninas. Sim. foi a Júlia que falou? Não, fui eu. E você? Ah, tá. Minha voz tá tão Então, fina assim? não, professor, é que eu escutei Maiara tipo tá me um tirando. eco. É que eu escutei tipo um eco, sério, sério Não, mesmo, né, tranquilo. zoando. É, é... Deixa eu diminuir sua nota aqui, Maiara, calma aí. Ah, tá, tá bom. Valeu, professor. Sobre as Diga. 5 forças de força, Sim, vamos lá. nós ainda, professor, sério, tá muito, muito, assim, eu não tô conseguindo, eu particularmente, eu, Maiara, eu não tô conseguindo captar o que de fato eu consigo colocar a Mainô e o comércio exterior, tipo, mas naquele contexto, sabe? Tipo, poder de barganha dos clientes, poder de barganha dos fornecedores. Eu não tô conseguindo realmente, tipo assim, fazer uma análise da Mainô e do comércio exterior juntos e chegar num denominador comum. Eu não estou conseguindo. Então, você tem que, na verdade, comparar a Mainô junto com as outras empresas desculpa, que oferecem o mesmo serviço que ela. É você colocar todas elas no mesmo saco, né, todos os concorrentes juntos, e fazer análise dessa concorrência. Mas tipo assim, professor, Hum. eu não, tipo, não estou conseguindo, como é que se diz? Não só fazer essa junção, mas assim, criar um exemplo na minha cabeça. Tipo assim, o senhor tem algum exemplo que o senhor possa me dar para poder, é, sei Então, lá, ameaça de produtos empresas, entrantes? empresas de. Você está misturando, cuidado. Ameaça de produtos substitutos ou novos entrantes. Substitutos, é. Isso, é. Ai, professor, desculpa aqui. Nada. Outra coisa. Então, olha só, quando a gente trabalha com comércio exterior, a gente precisa ver, assim, vamos trabalhar dentro da estrutura que eles trabalham, né? Se a gente for pensar em novos entrantes, existe alguma legislação específica para empresas como ele, como a Mainor? Ou não precisa de nenhuma Sim, legislação precisa. específica? Precisa. Não é para comércio exterior, é para as empresas. Por exemplo, restaurante tem a Anvisa lá falando, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não sei o quê. Para a empresa deles, isso precisa? Tem uma parte muito burocrática, professor, Então, mas mas a aí o parte senhor agora me burocrática colocou. é o que eles fazem, Isso, né? é. Não é o que delimita se a empresa vai poder abrir ou não. Aham. Não tem nenhuma barreira legislativa, digamos assim, burocrática para ele entrar. Tem uma barreira de conhecimento que ele comentou, né? Isso. Se você tem conhecimento na área, isso facilita muito. Então, conhecimento técnico de comércio exterior pode ser uma barreira à entrada de novos entrantes. Né? Agora, Uhum. alto investimento. Tem alto investimento para abrir uma empresa dessa? Acho que não. Então, investimento não deve ser algo que vai impedir que uma empresa surja. Se for, por exemplo, eu quero criar Sim.
uma empresa que vai extrair petróleo. Cara, o investimento é imenso, gigantesco, né? Ah, sim. Então, é Ah, claro, o investimento para a gente é caro, né? A gente tem que pensar em investimento para a empresa, nível de empresa. Ah, vou criar uma outra empresa de fornecimento de luz no Rio de Janeiro. Cara, imagina o custo disso, né? Imagina qual é o investimento inicial que o cara vai fazer. É imenso, é impossível. Então, é uma barreira muito forte. Barreira à entrada. então tem que pensar basicamente nas barreiras. Quando a gente É, fala em entrada de novos entrantes, o legal é você pensar nas barreiras para você ver se é difícil. Aí, que ali é um quadrante que nos dá um pouquinho de dor de cabeça. Se a barreira for muito alta, significa que a força de novos entrantes é muito baixa, porque o cara não vai conseguir ultrapassar a barreira para abrir um novo negócio. Se a barreira for se a barreira baixa, for baixa, significa que qualquer um pode abrir. a força então é grande, né? Nesse caso. Não, a força é baixa ou média. Porque, assim, eu entendo que no caso da Mainô, no caso, ou melhor, no caso de empresas como a Mainô, a única coisa que teria ali de barreira é o conhecimento técnico da área. O resto, qualquer empresa pode ter. Uhum. Então, de repente, alto investimento. Não tem alto investimento, então ali é baixo. Não tem nenhuma legislação limitante ali, então poderia ser baixa também. E aí, conhecimento da área, conhecimento técnico da área é alto. Então, alto com dois baixos, você pode colocar médio, de repente. Aí, Mas na parte dos novos entrantes, dos nos novos outros entrantes. tópicos, Quando a gente for não pensar, tem Professor, esse só negócio de uma barreira. dúvida. diga, Pode deixar, tipo, só uma coisa, então, vamos supor, novos entrantes, deixar só isso, negócio de conhecimento, ou eu tenho que colocar o mais ideal é tópicos? que você coloque mais e analise mais, né? Para Ah, mostrar tá. que é só aquilo. Então, vamos supor, para chegar à conclusão, analisei três coisas. Eu falei, por mais que seja coisa pequena, né? Investimento. Não tem alto investimento. Então, eu estou fazendo uma análise ali. Não precisa de alto investimento. Não existe legislação específica para esse setor. Então, eu já analisei três coisas: conhecimento técnico, investimento, nível de investimento e legislação, né? Quantidade de regras e legislações específicas para abrir um negócio desse. Aí analisei três e aí eu classifico cada um dos três como alto, médio e baixo. Depois é como se eu somasse tudo e dividisse pela quantidade ali para chegar à média. E aí eu avalio o quadrante na média. Entendi. No caso dos outros tópicos, aí eu já não tenho essa parte das barreiras, né? Não, aí você vai analisar o poder de barganha dos fornecedores, o poder de barganha dos compradores. Por Sim. exemplo, quem são os Como é que a gente compradores vai deles? saber Peraí, os calma, fornecedores? Júlia. Isso que eu tenho dúvida. Júlia, peraí, deixa. Ah, tá, desculpa. Júlia, Então, mas olha só, fala só Júlia, esse você exemplo não aí de novo. precisa saber qual é o fornecedor. Você precisa saber que fornecedor que é, de quê. Vamos supor, você sabe que precisa de internet para o negócio dele rolar. Você não precisa saber qual é o provedor dele, mas você precisa saber que ele tem um fornecedor que é provedor de internet. E aí, esse provedor de internet, todas as empresas que trabalham no mesmo sentido que ele, vão precisar de um provedor de internet, independente de que marca seja. Aí a gente tem que perguntar, esse fornecedor de internet, ele tem um poder alto ou baixo de negociação junto às empresas do setor, como a Mainô? Acredito que baixíssimo. A empresa não pode chegar assim e falar, olha, como eu atendo o seu serviço e sem o meu serviço você não funciona, eu a partir do mês que vem quero dobrar o valor do seu custo aqui. O meu preço dobrou desse mês para o mês que vem. O que a Mainô faz? Beleza, tchau, pega o concorrente dele. Né?
Então, qual é o poder que esse cara tem? Nenhum, porque tem vários concorrentes. Isso faz parte da análise. Então o nível é baixo nesse caso, Eu só analisei uma força ali. Você tem que analisar pelo menos três para chegar a uma conclusão. do poder de barganha dos fornecedores, né? De cada um dos quadrantes, pelo menos três. Professor, você usou um exemplo no dos clientes, a Júlia falou, eu não consegui ouvir. Não, eu ia falar ainda. Nos clientes, por exemplo, se você for pensar que ele presta serviço para empresas, não é isso? Então, o cliente dele são empresas. Sim. Aí vocês podem até separar em pequenas, médias e grandes empresas. E aí vamos supor, ele tem. O que tem mais no setor? Empresas grandes, médias ou pequenas importando? Médias e grandes. Médias e grandes. Então, se a gente for pensar que tem mais média e grande, qual é o poder de barganha das pequenas? Não tem poder de barganha. Né? Não vai negociar nada. Porque E no são caso, pouquíssimas e as representa médias. muito pouco. As E médias. no caso, as médias, elas têm um poder maior, no caso, as médias e as grandes? Então, aí você pode até tentar chegar ao detalhe de quanto que as grandes importam e qual é o fluxo, né? Para saber qual que tem mais peso. Tudo Uhum. indica que a grande vai ter um peso maior. Né? Mas vamos supor, eu trabalho com uma empresa grande e com 50 pequenas. A empresa grande responde por 80% do meu orçamento, da minha receita, né? E as empresas médias ou pequenas representam 20%. Cara, a empresa grande tem muito poder. Se ela quiser simplesmente parar de comprar comigo, eu fecho a porta. Foi o que aconteceu com muitas empresas que prestavam serviço para a Petrobras. Então, o que a gente tem que perceber? Qual é o nível de cada um desses? De cada um dos patamares de empresa, digamos assim, dos portes das empresas, para vocês terem ideia de como avaliar. E aí, se você chegar à conclusão de que a empresa grande tem força grande, a empresa média tem força média, a empresa pequena tem força pequena, você vai precisar de mais um item para desempatar. Porque senão é um de cada. Aí você não consegue chegar a uma média. Você vai colocar média só porque é o meio, mas não vai fazer muito sentido. Aí você precisa analisar mais alguma coisa. E isso a gente só está dizendo do porte da empresa. Pode pensar do número de clientes. Né? Vamos supor, eu tenho uma empresa grande e 5.000 empresas pequenas. Ó, de repente, uma empresa grande vai ter mais poder que as 5.000 pequenas. Ou, de repente, a grande vai se portar como uma pequena. Então, as pequenas juntas talvez tenham mais força. Não sei, vai depender da análise que vocês fizerem. A tendência é que quanto mais empresa ou quanto mais fornecedor, menor o poder de barganha, porque você pode trocar, você pode jogar No caso, fora. no caso, se eu tiver mais empresa, é menor o poder de barganha do meu cliente, né? Tipo, se eu tenho vários clientes de médio, Sim. de grande porte, ou então de pequeno porte, é menor o poder de barganha, né, do meu cliente. Em teoria, sim, mas aí tem que pensar em quanto que aquele conjunto de empresas representa na minha receita. Que é o caso dessas empresas que prestam serviço para a Petrobras. Pô, a Petrobras tem 90% da receita deles. Ou melhor, 90% da receita de uma pequena empresa vem de um contrato com a Petrobras. A Petrobras não renova o contrato. O que acontece? Quebra. Ela podia ter mais 250.000 empresas, mas a Petrobras respondia pela maior parte. A empresa quebra. E no caso, professor, esses dados eu teria que perguntar para o Felipe? Eu acho que as próprias pesquisas que vocês já fizeram podem ajudar vocês a fazerem essa análise. Claro que você Entendi. pode perguntar para ele para confirmar alguma coisa, para ver se ele tem mais alguma ideia, mas não sei se ele vai ter tempo para te dar tanto suporte. Eu Sim. acho que é mais com as pesquisas que vocês fizeram. E aí, assim, por isso que é importante a gente analisar a concorrência dele.
Né? No quadrante lá do meio é como é que está a briga entre os concorrentes. Aí tem que estudar os concorrentes para conseguir classificar ali. Naquele Uhum. slide que eu mandei para vocês, tem algumas coisas que vocês podem dar uma olhada que eu acho que vai agregar para vocês. Eu mandei um para. Eu agora não lembro se lá na apresentação da aula, se eu mandei um. Se tinha um slide para cada. Com itens para cada um das forças. Vocês lembram? É o que, professor? Repete, desculpa. Você mandou lá no grupo? Então, o que eu mandei no grupo, eu lembro que é um exemplo. Mas eu não lembro, assim, aí aquele dali é só exemplo, não tem teoria. No que a gente trabalhou a teoria em sala, vocês lembram se a gente tinha um slide como é o nome? Com detalhes de cada força, Sim, com tem fatores que vários. podem Tem avaliar? vários tópicos. Tá. Tem vários tópicos. Aham. Que aí vocês podem se guiar por lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui uma apresentação que eu uso no MBA, mas só para vocês terem ideia. Por exemplo, ó, poder de barganha dos clientes. Aí a gente pode pensar em custo de troca, diferenciação dos produtos, disponibilidade de informação, poder dos canais de distribuição, elasticidade da demanda, share of wallet, que é a fatia ali da carteira do cara, o quanto ele está disposto a pagar para você, frequência de compra. Então são alguns itens que vocês podem analisar. Uhum. Né? E cada um deles tem diferentes fatores. Ó, barreira de fornecedores, barganha de fornecedores, barreira de troca, patente ou padrão da indústria, brand equity, competição limitada a poucos concorrentes. Ah, preciso A analisar gente isso tem esses tudo? slides, Não. professor? Não, Então, né? é A isso que eu gente não tem esse, tô. não, né? Então, esse slide especificamente eu uso no MBA. Aí eu não lembro se lá no portal eu coloquei essas informações no slide de vocês que a gente teve a aula do. Não, essas em específico, não. Não? Tá, eu vou Não. criar aqui, vou separar daqui e vou colocar para vocês, que aí pelo menos ajuda um Ah, pouco então mais. tá Eu ótimo. acho que é o que assim, todos os alunos do Núcleo 7, independente de quando, parece que tem mais dificuldade justamente na análise das cinco forças de porta. Vocês aprenderam isso pela primeira vez quando? Vocês lembram? Período, quarto Ai, período? Quinto professor, acho período? que foi no quinto período, acho que foi no quinto E com a Flávia. Entendi. porque a Flávia falou mais de canais de distribuição, essas coisas, né? Aham. Deve ter sido mesmo. Isso. Professor, o que é brand equity? Brand equity é o poder da marca. É o quanto que aquela marca vale. Por exemplo, a Apple tem um brand equity altíssimo. Então, muita gente compra a Apple por conta da marca em si. Então, Entendi. a marca vai influenciar na escolha da pessoa, não apenas o preço ou as qualidades, digamos assim. Vê se está certo o meu raciocínio. Eles vão oferecer a consultoria, que foi da Matriz Ansoff. Aí, por Aham. exemplo, o Sebrae também oferece essa consultoria. Então, pode-se dizer que, tipo, o Sebrae meio que influencia na escolha do cliente, na hora que ele for escolher a consultoria, porque o Sebrae tem um nome maior que a Mainô, né? Eu acho. Então, Ou é aí uma concorrente? eu acho que entraria como concorrente. Eu acho que vocês podem Concorrente, colocar eu também. aonde que sai sangue, né, que é ali na bolinha do meio, que é para análise da concorrência. Ali vocês podem colocar um tópico assim, outras empresas de consultoria, ou então grandes empresas já prestam consultoria. Então isso significa que vai ser complicado para ele, né? Embora ele tenha um conhecimento técnico da área, ele não tem a expertise de prestar consultoria. Então, o conhecimento técnico é uma barreira para outras empresas surgirem para prestar a mesma coisa que eles,
mas em compensação, isso não serve de nada quando ele for trabalhar junto com outras empresas que prestam consultoria, né? Aí tem grandes empresas, tem desde do Sebrae até, sei lá, a IBM presta consultoria, diversas empresas que prestam consultoria, grandes e pequenas. A empresa do Léo lá, a Cadarne, presta consultoria. Então, só para vocês terem ideia, né? Da Aí O o Sebrae, de variedade. fato, é um concorrente, né? Sim, aí entraria na concorrência. Então, fiquei na dúvida em relação ao substituto, professor. Porque se todas essas empresas, mesmo que não sendo de importação, elas são concorrentes, então o que eu poderia pensar no substituto? Substituto, ele não tem a ver com seu concorrente. Significa, Sim, eu vou deixar de fazer isso que a empresa de vocês fazem para fazer outra coisa. Então, vamos supor, eu vou parar de importar para consumir mais do mercado interno, da produção interna. Então, se melhora a qualidade dos produtos da de produção interna, a minha importação diminui. Porque aí eu vou escolher para comprar aqui, que talvez saia mais barato. Então, isso seria um exemplo. tá. Deixa eu ver o que mais Tá que a bom. gente pode analisar ali. E aí a gente, nessa questão das 5 forças, a gente está meio que misturando a Mainô Sim. com o que a gente está analisando na Ansoff, não é? Da questão da consultoria. Vocês estão levando em consideração a consultoria junto. Então, Ah, aí a gente sim. pode colocar também de produtos substitutos conteúdos grátis na internet, Sim, será? pode. Porque vocês estão fazendo a análise já pensando na estratégia de expansão que vocês estão sugerindo. Então vocês podem sim colocar isso. Beleza, beleza. Mas vocês podem pensar também no custo de troca. O que é o custo de troca? O custo de troca pode entrar em quase todos aqui. O quanto que custa para eu parar de usar o seu produto ou serviço e usar de um concorrente ou de um substituto, né? Vamos supor, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho o iPhone. Para eu trocar o meu iPhone por um Samsung ou por um Xiaomi, sei lá, que possa até ser melhor, é muito complicado, porque o sistema operacional do celular é diferente, então eu precisaria me adaptar, isso ia levar tempo. Eu não sei se eu ia conseguir ter uma integração total com o meu computador. Então são várias coisas que eu tenho que levar em consideração antes de trocar o meu celular por de outra marca. Então, para mim, o custo de troca é muito alto, o que faz com que eu esteja disposto, de tanto em tantos anos, comprar um iPhone novo. Então é como se fosse assim, cara, vale mais eu gastar, sei lá, R$ 1.000 a mais, R$ 2.000 a mais para comprar um iPhone que não seja top de linha, mas continuar no iPhone, do que ir para um Samsung ou Xiaomi. Porque o trabalho que vai me dar é muito maior. Isso é uma percepção das pessoas, tá? Não é uma coisa assim fixa. É uma percepção. Outra coisa que vocês podem pensar é no número de substitutos, ali na ameaça de substituto. O quanto é fácil ou difícil você deixar de consumir o serviço deles e consumir de outra empresa que faça um outro serviço. No caso deles, eu acho que o número de substitutos nem é tão significativo porque tem poucas opções, né? Eu posso, por exemplo, não fazer uma consultoria específica de comércio exterior e fazer uma consultoria mais abrangente. Isso poderia ser uma possibilidade. Aí eu tenho substitutos pra caramba. Posso fazer uma consultoria com uma pegada mais de marketing, por exemplo. Você pode levar em consideração também fazer aquela comparação custo-benefício, né? Pensar na performance e preço do produto. E aí, a partir daí, ver se o preço justifica ele continuar usando o serviço deles,
ou melhor, a qualidade que ele oferece, a precisão, a rapidez do serviço que ele oferece, faz jus ao preço? Ou é fácil a pessoa deixar para lá e comprar em outro lugar? Vocês podem pensar várias coisas ali nos substitutos. E aí a rivalidade entre os competidores, que é ali o do meio, aí você tem que pensar se tem muitos competidores, qual o tamanho dos competidores, se são maiores ou menores, se tem muitos competidores fortes ou poucos competidores, muitos competidores fracos, qual é o crescimento da demanda, se isso está baixo, se está alto, né? Imagina, hoje a gente está com a pandemia, no serviço deles provavelmente isso teve uma baixa na demanda, né? Então, se teve uma baixa na demanda, os players vão estar mais engajados para lutar por uma pequena fatia de mercado ali. Pode pensar no custo fixo. O custo fixo deles é alto ou é baixo? Se for muito alto, faz com que o preço seja alto e acaba que tenha poucos concorrentes ali de repente. Pode pensar em barreiras à saída, na verdade. O que seriam barreiras à saída? Tem alguma coisa que impede uma empresa no ramo deles fechar? Vamos supor, eu tenho um hospital. Eu não posso fechar o hospital de um dia para a noite. Eu tenho pacientes internados lá, é uma questão de saúde, pode se tornar saúde pública. Então, eu tenho uma barreira forte de saída. Ou então, eu tenho uma empresa, vou fechar. Só que eu não posso declarar falência. Não sei porquê, não posso declarar falência, mas em compensação eu não tenho dinheiro para pagar as demissões. Como é que eu fecho? Eu não fecho. Então tem uma barreira à saída aí que é o financeiro. Então são algumas possibilidades. Né? Você não precisa analisar pensando friamente em cada um dos detalhes deles, mas vocês tendo uma ideia geral já ajuda vocês fazerem a análise. Eu vou mandar para vocês esse slide que tem os tópicos que podem ser analisados, aí vocês veem. Acho que vai ajudar. Tá, professor, Vai manda ajudar sim. sim. Manda sim. Beleza. Mais alguma coisa, gente? Professor, uma outra dúvida. Nos 7Ps, o produto, eu considero a Mainô em si, os produtos da Mainô, ou a consultoria? Cara, eu acho que você pode colocar o produto que ele oferece hoje e sugerir e colocar mais um parágrafozinho, mais uma frase sobre o que vocês estão propondo. Além disso, a Mainô, estamos sugerindo que a Mainô comece a trabalhar com consultoria por causa disso, disso, daquilo. Você entra ali em produto também. Uma coisa no preço, né, professor? Coloca os preços que eles têm hoje e os novos que, no caso, a gente vai. Sim. Tudo, Tá, entendi. tudo que você tiver a possibilidade de fazer a comparação é melhor. Beleza. Né? Você acha legal a gente pesquisar alguns concorrentes e colocar uma tabelinha de preços que o concorrente tem? Porque a gente não vai conseguir agora falar o preço que a Mainô poderia colocar nisso que a gente está sugerindo. Mas a gente pode Mas aí apresentar o no preço dos caso, concorrentes. eu acho que é até difícil de você ver isso, porque vai depender de projeto para projeto. Acho que é mais válido vocês só falarem de se as concorrentes são fortes, são fracas, se são empresas consolidadas no mercado que já têm uma história. Isso influencia. Acho que não precisa entrar em detalhes de preço. Na verdade, do preço das 7Ps. Estou pensando no preço no POP. Cara, o preço dos 7Ps é o preço deles. 7P ali é dele. E aí É só o preço dele? Só o preço dele. Ah, beleza. E aí, por exemplo, vocês vão falar sobre a consultoria. Vocês podem sugerir um valor por hora, sei lá, R$ 200 por hora, sei lá. Ou o valor vai ser analisado a cada projeto, deve ser analisado a cada projeto, dependendo
número, da dificuldade do projeto, do número de profissionais envolvidos, entendeu? Vocês podem explicar o que está envolvido no preço, e não necessariamente botar o preço. Entendi. Facilitou um pouquinho? Muito, professor, muito mesmo. Tá. A gente estava fazendo as anotações aqui. Facilitou, mas, professor, Tá. só mais uma explicação. Claro. Essa questão de prova física dos 7Ps, você consegue explicar mais ou menos o que é? Prova física, isso surgiu, né, essa extensão dos PEIs, surgiram a partir do momento que começaram a aparecer várias empresas de serviço. E aí, por exemplo, como é que eu vou ter certeza que o serviço está sendo prestado, né? Então, a prova física ela serve justamente para trazer algo concreto, né, tátil, que mostre que a empresa está fazendo o serviço dela. Então, vamos supor, um psicólogo, ele tem o cartão de visita dele, ele tem o consultório dele, né? Seriam duas provas físicas ali possíveis. Um professor, eu tenho a pauta de presença, eu tenho os trabalhos entregues, eu tenho, não sei, e-mails trocados com vocês, mensagens trocadas com vocês. Se bem que e-mail e mensagem acaba sendo não físico, né? Mas poderíamos considerar, forçando um pouco a barra. Se a gente for pensar em uma empresa, no consultório, né? No consultório médico, ou então tipo a Playcipa, que faz exame laboratorial, exame ocupacional, né? Aí vai ter um papel que eles enviam para você, dizendo, enviam para a empresa, te entregam para você entregar para a empresa, dizendo que você foi fazer o exame, um recibo, uma nota fiscal, isso tudo pode ser considerado uma prova física. É algo que comprove que aquela empresa existe. Então, até o ambiente, vamos supor, eu recebo as pessoas no meu escritório. Aí, se eu recebo as pessoas no meu escritório pode ser uma prova física. No caso da Mainô, ele não recebe as pessoas lá, as empresas lá. Geralmente é por telefone. Será que eles têm alguma prova física? Às vezes o uniforme pode ser uma prova física. Eles estão lá no edifício comercial, de repente o contrato de aluguel pode ser uma prova física? Então, mas é uma prova física que eles existem, mas não que eles prestaram serviço. Mas e os dados das ligações, os dados das transações com clientes via e-mail? Ele falou que é bastante. Eles têm uma área, um setor só para isso. Mas não é físico, né? É digital. Ah, sim. Aí não sei, panfleto, pode ser folder explicativo, pode ser, vamos supor, eles organizam eventos, Sim, né? organizam. De repente, no evento, eles dão um bloquinho com o símbolo da Mainô. Isso é uma evidência física. Bem, professor, a gente vai pesquisar, mas já deu Tá. uma luz. Tá, então só mais um. Aproveitar. Tá, em relação ao processo, professor. Porque uma coisa é quando eu faço, tipo, vou falar de uma empresa de, como foi que eu fiz para treinar, de loja de roupa, fala da fabricação, da montagem e tal, mas de uma empresa de importação. De verdade, Então, dá uma mas aí, luz, olha por favor. só, não é uma empresa de importação, é uma empresa Não, consultoria, sim. de sim. consultoria e de emissão de nota fiscal. Então, Então, a Parto emissão daí, de nota então? fiscal é um processo, tá. a comunicação com o cliente é um processo, né? Porque eles têm um acompanhamento do cara. Eles ligam, eles têm chat, tem um monte de coisa para entrar em contato com os clientes deles, né? Então tem vários processos, tem processos internos, né? Valeu. Eu acho que Valeu, professor. porque como é serviço e digital, a gente tem muita dificuldade de analisar porque foge do comum, É verdade. né? Uhum. Foge até de Os algumas deles, os teorias. dados é digital. É.
Por isso que é importante a gente pensar nas provas físicas, por exemplo. Por isso que é importante a gente pensar nos processos. Porque um processo de produção de uma roupa é ok, existe lá a fabricação e tal, é importante. Agora, e dentro de um serviço? A prestação de serviço em si é um processo. Só que além desse processo da prestação de serviço, tem o processo do atendimento, tem o processo do controle de, sei lá, de como o cliente está reconhecendo o trabalho dele. Enfim, até processos internos de emissão de nota fiscal dele para o cliente dele. É um processo que pode ser considerado. Claro que você não precisa colocar todos os processos, mas o que vocês acham fundamentais. Os que são os principais ali para a análise de vocês. Ok, professor, entendido. Tá? Entendemos, professor. Obrigada, tá? Nada, gente. Mais nenhuma dúvida? Obrigada. Oi? Não. Nada de dúvida? Eu acho que não, professor, mas vão surgir com certeza. O bom é que agora a gente já vai ajeitando, que aí no final do período eu não preciso nem corrigir o trabalho, né? Verdade. Qualquer dúvida a gente surge lá aos montes no seu WhatsApp, professor. Não tô brincando. Não reclama de dúvidas não, professor. Todo mundo junto. Mas eu não tô reclamando não. É bom que vocês tirem dúvidas mesmo. Porque assim diminui a possibilidade de você ter um erro lá na frente. Olha, não coloque essa responsabilidade em nossas mãos, professor. Você não subestime a nossa capacidade de errar, hein? Porra, Mayara. Vamos pensar positivo, Mayara. Tô brincando, professor. Tô brincando. A gente vai acertar. Também Se Deus quiser. Se errar, foi tentando acertar. Isso que importa. Então tá bom, meninas. Obrigada, professor, de novo. De nada, Obrigada, gente. professor. Tchau. Valeu, professor. Tchau. Boa semana. Tchau. Pra vocês também.